Fala aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Lobo Cripto na área. Hoje, quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025, estou aqui para mais uma análise crítica do Bitcoin. E nesse vídeo vamos falar da movimentação do Bitcoin que ontem deu continuidade na queda, hoje está tentando se recuperar e a pergunta é: fim de ciclo de alta ou apenas correção? É isso que eu vou trazer para você com os principais movimentos do Bitcoin do mercado, tá bom? Então fique comigo até o fim do vídeo. Se possível, deixa aquele like para dar uma força. E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, pois todos os dias eu posto vídeo de análise por aqui. Quero começar o dia dando as boas-vindas ao novo membro da comunidade no curso Lobo Vitalício All-in-One, Luciano Vieira. Muito obrigado por acreditar no projeto. Estamos juntos. E simbora estudar, meus amigos, porque nesse mercado sem conhecimento é mais fácil você perder dinheiro do que você ganhar dinheiro. Lembro que meus cursos e redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo e te espero lá como novo aluno. Bom, meus amigos, bora começar a ver um panorama geral aqui do Bitcoin pelo gráfico mensal. Então, no gráfico mensal, temos aqui o Bitcoin sendo negociado agora a 86.499 dólares. Temos uma clara tendência de alta, porém, meus amigos, olha só o candle de fevereiro, que vai fechar inclusive amanhã às 21 horas. Temos aqui um padrão nada otimista, que é um candle que a gente chama de engolfo de baixa, que é um grande candle vendedor que está rompendo o fundo do candle comprador anterior. Isso daqui, se fechar dessa forma, do jeito que está, com pouca agulhada para baixo, implica na continuidade de queda para março. Então, atenção já nesse ponto. E repare uma coisa, quando o Bitcoin rompeu essa região aqui de 72.120 dólares, ele não retestou, rompeu e passou batido aqui. Isso foi no mês de novembro, subiu demais no mês de novembro e não retestou. E o normal, num movimento de rompimento, é romper, voltar para retestar e depois se mandar. E até agora não fez isso. Então, já marquem aí, 72.120 dólares, que é ponto muito importante na nossa análise. Bom, meus amigos, para cima, ligando as duas agulhadas principais, temos o topo, então, com o candle de dezembro e o candle de janeiro, em 108.245 dólares, ligando o ponto em comum entre as agulhadas. Ou seja, a média das agulhadas foi 108.245. Muito bem. Bora agora para o semanal, que vai fechar domingo, 21 horas. Semanal, quando a gente traça, então, o topo, é o mesmo topo, né, do mensal, mas os fundos aqui que fez no semanal. Se a gente ligar aqui as principais agulhadas, as agulhadas mais baixas, o ponto em comum entre elas é 90.890 dólares, que era o suporte desse movimento aqui, que ficou bem lateral, praticamente desde novembro. Então, ficou desse fundo de 90.890, batendo no topo de 108.245, voltando para o fundo, voltando para o topo, voltou para o fundo e está perdendo. Então, meus amigos, aqui começa a ficar feia a situação. Por quê? Com esse candle aqui do jeito que está, um forte candle vendedor, se fechar assim do jeito que está, ou mais para baixo, domingo, 21 horas, também implica em continuidade de queda, porque é um candle que está perdendo suporte de fundo, está perdendo a média de 21 também. Se a gente traçar uma Fibonacci, então, desse movimento semanal, vejam só que coisa curiosa aqui, ó. A gente pega do principal fundo, né? O último fundo, que foi essa agulhada aqui, até o topo. Opa, peguei a linha errada. Bora pegar aqui certinho. Fibonacci, fundo para o topo. Perfeito, ligado certinho. Nesse momento, o Bitcoin está tentando segurar na região de 0,382 de Fibonacci, que é 86.654 dólares. Nesse momento, ele está um pouquinho para baixo. Então, o próximo nível aqui de Fibonacci, para a gente observar como suporte, é 0,5 de Fibonacci, que é 79.450. Agora, um detalhe, o Bitcoin costuma corrigir em 0,618 de Fibonacci. E olha só aonde está 0,618 de Fibonacci, 72.246, bem próximo desse suporte 72.120 que eu falei do gráfico mensal.
onde ele rompeu e não retestou. E se a gente olha o semanal, rompeu também, passou batido, e olhando pelo diário também rompeu e passou batido. Então, em todos os tempos gráficos, não fez o reteste dessa região. Então, como não está tão positivo o mensal e o semanal, se fechar do jeito que está, né? Amanhã o mensal e domingo o semanal assim, vai implicar numa correção, e eu vejo como ponto-chave essa região de 72.120 dólares. Por quê? Porque nesse ponto, se o Bitcoin voltar, estará fazendo um movimento normal de reteste pós-rompimento, segurando na região normal de correção, 72.246, que é 0,618 de Fibonacci, e se daqui segurar e se mandar, perfeito, continua em alta, porque topo mais alto que os anteriores, mesmo voltando nessa região, fará um fundo ainda mais alto que o anterior e tem condições de seguir, então, a sua alta. Agora nós temos um pequeno detalhe aqui, já indo para o gráfico diário. Gráfico diário, o que temos no gráfico diário nessa movimentação de topo? Deixa eu até tirar a Fibonacci aqui, pegar ela e tirar. Perfeito. Temos aqui a formação de um topo duplo, meus amigos, e tenho que lembrar que 2021, o fim do ciclo de alta, foi através de um topo duplo também. Então, topo duplo formado e confirmado. A confirmação do topo duplo se deu antes de ontem nesse candle aqui. Então, esse candle vendedor, o que tem de detalhe dele? Foi um rompimento legítimo. Por quê? Porque rompeu o suporte com volume vendedor acima da média. Quando a gente quer ver um rompimento para confirmar, para saber que não é um falso rompimento, a gente tem que ter volumão nesse rompimento. E foi exatamente o que aconteceu. E o Bitcoin ontem seguiu em queda. Hoje está num pequeno candle comprador, querendo se recuperar. E mais um ponto-chave desse movimento é aqui, ó, 81.904, que é onde está a média de 200, que é essa linha azul aqui no meu gráfico. Então deu uma agulhada aqui pertinho e começou a se recuperar hoje. Então, pensando em gráfico diário, o que seria otimista aqui para a gente continuar acreditando na tendência de alta do Bitcoin, tendo em vista que pelo diário ele já faz fundo mais baixo do que o anterior, e pelo semanal também está fazendo nesse momento fundo mais baixo que o anterior. Para ficar otimista, o Bitcoin tem que voltar para cima de 90.890 dólares. Aí sim, voltando para esse range, para essa região aqui anterior lateral, a gente poderia gerar expectativa que foi uma armadilha e daqui poderia voltar para o topo em 108.245 nos próximos dias. Agora, tem só mais outro detalhe também. Qual que é a projeção desse topo duplo? Independente se é fim de ciclo de alta ou não, o topo duplo é um movimento aqui que ficou lateral entre duas regiões específicas, tá? 108.245 como topo, 90.890 como fundo. A gente tira essa extensão aqui e joga no rompimento que já aconteceu. O rompimento que já aconteceu, em 90.890, traz aqui essa projeção para 76.218 dólares. E aí complica porque essa região de 76.218, se realmente o Bitcoin vir nessa região ou vir em 72, vai dar um trabalho danado para voltar, porque perdendo a média de 200, ela se transforma em forte resistência. Então, o que eu quero dizer com isso, meus amigos, que tem chance ainda do Bitcoin se recuperar e continuar o ciclo de alta? Tem. Mas ao perder aqui 81.904, vindo para a projeção ou vindo para aquele reteste lá do gráfico semanal e mensal, começa a complicar a situação aqui. E aí a gente não vai ficar tão otimista assim, tá? Eu realmente, com essa movimentação, não estou nada otimista. Tem também a política aí, a geopolítica interferindo no nosso mercado, né? O Trump ontem fez novas ameaças de taxar agora a União Europeia em 25%. Isso trouxe um pessimismo para as bolsas que caíram e para o nosso mercado que caiu também ontem, certo? E hoje temos dados econômicos importantes, que serão divulgados às 10h30 da manhã. Temos aqui, ó, um indicador bem importante, PIB dos Estados Unidos trimestral e pedidos iniciais por seguro-desemprego. Se vierem negativos para o nosso mercado,
vai decretar a continuidade de queda. E o pior, amanhã é o IPC, que é o indicador mais importante da semana. Então, hoje e amanhã teremos alta volatilidade no mercado e é possível sim a continuidade de queda caso esses dados vierem desfavoráveis para o nosso mercado. Então se liguem, 10h30 da manhã, que a gente vai ter volatilidade novamente no nosso mercado, certo? Olhando a análise de sentimento no mercado, o long short ratio caindo, ok, melhorou bastante, só que o Open Interest caindo também. RSI para cima de 50, que está bom, mas esse Open Interest caindo não tem força para avançar. E com isso a gente vai lá no gráfico de curto prazo, numa hora, para ver como que está essa movimentação. E olha só o que está acontecendo, numa hora, claramente também numa tendência de baixa, né? Então veio aqui, ó, fundo mais baixo que o anterior, tentou se recuperar ontem, inclusive, estava aqui até animado, acima da média de 21, e daqui a pouco perdeu e queda. Com isso, fez de novo topo mais baixo que o anterior, voltou e fez fundo mais baixo que o anterior. Agora, novamente, está acima da média de 21, está otimista. Porém, temos alguns detalhes aqui. Primeiro detalhe, suporte máximo para você acreditar numa recuperação no curto prazo é 85.412, é onde está a média de 21. E reparem que ontem, quando perdeu a média de 21, tchau, né? Tentou recuperar aqui, bateu nela, voltou. Estava servindo como resistência aqui, né? E agora conseguiu romper de novo. Então, se perder 85.412, esquece que vai fazer o mesmo movimento que fez ontem. Vai vir aqui já confirmando um topo mais baixo que o anterior, vai voltar para fazer um fundo mais baixo e vai seguir em ondas descendentes, quem sabe até a projeção. Outro detalhe que temos aqui que também não está nada legal nesse exato momento, inclusive. Se a gente ligar aqui a linha de tendência de baixa, pegando desse topo, nesse topo e puxando linha reta, e deixa eu ver só se eu liguei direitinho aqui, ó. Bom, peguei o topo aqui, só dar uma ajeitada. Agora sim, certinho. Aqui está ligado corretamente. E olha só o que está acontecendo nesse exato momento. Veio para tentar romper a linha de tendência de baixa, não conseguiu, está voltando. Ou seja, para se animar aqui no curto prazo também, somente acima desse topo que deixou, da região de 87.070 dólares. Se fechar um candle de uma hora aqui para cima, ok, já podemos dizer, o Bitcoin pode iniciar uma recuperação. Mas enquanto estiver abaixo é isso, ó, já está vendo um movimento mais forte aqui para baixo, está em 86.500 agora cravado, né? Está vindo com tudo. Outro detalhe que chama atenção, reparem no movimento de ontem, né? Teve a queda, e aí a madrugada aí deu uma segurada, começou a segurar, durante o dia estabilizou e começou a subir. E aí o que acontece? Ó, tinha um grande volume aqui, ó, inclusive no fundo um grande volume comprador, que indicava um fundo de movimento. Porém, no decorrer aqui após a recuperação, o volume ficou descendente, ou seja, o volume fraco. E hoje a mesma coisa, então caiu aqui, veio com tudo para baixo na quarta-feira, segurou aqui no fundo, ontem à noite, hoje de madrugada começou a se recuperar, avançou para cima da média de 21, 4 horas da manhã, e vem vindo. Só que olha só o volume, a mesma coisa. No fundo, ontem, segurou aqui às 17 horas, um volume grande comprador, ok. Fez até um padrãozinho bacana, um martelinho aqui no fundo, né? Mas não tem respeitado os padrões também, porque reparem esse movimento também de ontem mesmo, 11 horas da manhã, um martelinho perfeito, com volume comprador acima da média, depois subiu um pouquinho só e tome queda. E aqui segurou muito bem, começou a subir. Só que olha só o volume também decrescente, o volume começou a cair novamente. Então está fraca essa movimentação para a gente acreditar que vai romper agora. E também quando a gente olha a própria análise de sentimento, conforme eu falei, o Open Interest está caindo. Open Interest são contratos do mercado. Resumindo, de forma simples para qualquer um entender, é dinheiro entrando ou saindo do mercado. Nesse caso está caindo, está saindo. Quando o dinheiro está entrando, está subindo. E com dinheiro entrando vai gerar o quê? Volume, que é necessário para fazer um rompimento legítimo e daqui se mandar. Então, meus amigos, por enquanto, nada certo ainda nessa movimentação do Bitcoin, tá?
Olhando também onde estão as grandes ordens, vejam só, nesse momento as ordens mais fortes de compra estão apenas na região de 82 mil dólares. Mais para baixo temos aqui 81.500, vindo um pouquinho para baixo 80.500 e assim por diante. Só que as ordens mais fortes de compra estão nesse momento na casa de 78 mil dólares. E aqui nesse aplicativo são ordens de baleia, porque eu programo para mostrar somente ordens acima de 203 Bitcoin, tá? Então são ordens fortes aqui nessas regiões. Então o suporte somente a partir de 82 mil dólares, certo? Já para cima, onde estão as grandes ordens de venda? Estão concentradas, ó, em 86.900 dólares. Onde é 86.900 dólares? Bem nesse topo que está deixando nesse exato momento, olha só, essa linha tracejada vermelha que está no gráfico, bem no topinho que formou aí no 15 minutos. Então, muitas ordens nessa região e é bem a região aqui do rompimento da linha de tendência de baixa. Por isso que eu falei, se conseguir romper 87.070, fechar um candle sólido para cima, show, pode dar bom demais. Enquanto isso, batendo aqui, voltando, vai confirmar um topo mais baixo que o anterior e corre o risco, conforme eu falei também, de vir para fazer um fundo mais baixo que o anterior e repetir a mesma movimentação de ontem, dando sequência nessa linha de tendência de baixa, certo? Olhando também, meus amigos, a questão da dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin hoje volta a subir. Ontem as alts não sentiram tanto, porque a dominância caiu e caiu forte, estava bonita, mas olha só, hoje está voltando com tudo para cima. Então, se o Bitcoin resolver que vai fazer a correção novamente, hoje as altcoins vão sentir o impacto da correção, porque a dominância subindo, o Bitcoin está mais forte, as altcoins ficam mais frágeis, e se o Bitcoin corrigir mais 2%, vai ter altcoin que vai cair 10, 15, 20% facilmente, tá bom? Bom, meus amigos, quis trazer o panorama, não sou senhor da razão, quero deixar claro, porque alguns comentários vêm como se, sabe, eu estivesse falando que como se eu fosse um guru. Eu não sou guru, eu sou apenas um analista técnico de gráfico, né, investidor no mercado desde 2017, né, já são 8 anos nesse mercado, então conheço um pouquinho para trazer a minha visão de mercado. E é assim que eu estou vendo um movimento, ao meu ver, nada otimista e, na minha opinião, também vai implicar numa continuidade de queda. E se extrapolar aquele limite lá de 72 mil dólares, né, aí a gente pode falar que encerrou-se mesmo o ciclo de alta. Porque até aqui no reteste, no semanal, 72,120, ok. Bateria aqui, seguraria, fundo mais alto que o anterior, topo mais alto que o anterior, vai embora se segurar, vai embora. Mas voltando para dentro dessa região aqui, começa a ficar bem complicado. E eu vou adiantar já o porquê que eu estou falando isso. Imagina que ele desça e realmente perca os 72 mil e volta aqui para o próximo suporte, que será o fundo desse movimento. Ligando as agulhadas principais, isso estaria em 53.319. Uma correção já forte de 50%, né? Ok. Mas olha só o desenho gráfico que começaria a formar se fizesse isso. Ombro, cabeça, ombro. E aí, claro, ia chegar nessa região, ia segurar, ia começar a se recuperar, mas teria como limite 72,120, se não ultrapassar e voltar, pronto. Ombro, cabeça, ombro formado. E aí sim, né, fazendo um movimento como esse, vai ficar claro para qualquer um que já era a tendência de alta mesmo, tá bom? Então por hoje é isso, espero que você tenha gostado. Deixe sua opinião aí também nos comentários, que eu adoro ler. E às vezes me divirto com os haters, adoro os haters também, gostaria de ter uns 2.000 que ajudam demais, né, nos comentários a subir o canal também para mais pessoas, tá certo? Um abraço, então, até o próximo vídeo.